que ela vai ter de introduzir um alimento novo, introduzir uma consistência nova, né? Então, são crianças que ficam restritas muitas vezes a uma consistência, a um sabor, ou a sabores reduzidos, né? Ou Isso aí acaba se tornando meio que um ciclo vicioso, né? Porque a partir do momento em que. E assim, é todo um contexto, né? Porque essa associação da dor que você trouxe com o desconforto, na verdade, né? Daquela criança. E a criança relaciona a alimentação, independente da faixa etária. Porque isso pode ocorrer ainda com o bebezinho, durante a amamentação, como você trouxe. E aí vem aquelas posturas meio reativas, né? Como que ele está demonstrando que ele não quer mamar. Mas é porque aquele mamar para ele está simbolizando uma dor, um momento de desconforto. E aí, se é uma criança que é um pouco mais grandinha, que já consegue expressar de certa forma, também a recusa continua. sim, E aí ele começa a associar aquele alimento ou o próprio ato do se alimentar a uma situação que não é agradável. E aí a mãe e o pai, que já têm uma expectativa muito grande acerca da alimentação, porque se compromete a alimentação, compromete o crescimento daquela criança. Se sim. compromete o E crescimento é daquela criança, fundamental, né? aí os pais começam a ter aquele comportamento de manter a alimentação sempre no mesmo padrão, porque de certa forma é com aquele alimento que ele não passa mal. É com Sim. aquele alimento que ele não vai ter a reação. Porque esse medo que o pai e a mãe sentem é extremamente real e é muito significativo. E é muito E é um medo justificável. totalmente justificado. E é um medo que passa para a criança. Né? A criança Sim. também começa a incorporar esse medo. Né? Imagine a criança que tem reação com componente anafilático envolvido. E ela vivencia isso na alimentação, ou seja, ela come e tem uma crise anafilática. Isso é algo muito significativo, né? Sim. Muitas vezes as crianças com refluxo, né? Com vômito. Imagine você comer e quem tem refluxo sabe o que é que eu estou falando. E o É, alimento, né, voltar e aquela acidez, aquele incômodo. E a criança, o bebê, ele não entende, ele não relaciona, porque eu racionalizo. Eu sei que foi algo que eu comi que não me fez bem, eu evito é, comer, né? Eu racionalizo, eu sei que se eu tomar alguma medicação para aliviar a minha dor, meu incômodo, né? Ou procurar algum tratamento e o bebê, a criança, ela não relaciona isso. Então, ela sabe que naquele exato, momento que ela come, ela tem um desconforto. Naquele momento que ela come, exato, então isso exato. se torna realmente um ciclo. E a mãe deixa de oferecer ou restringe, porque é necessário restringir mesmo alguns alimentos, de acordo com a orientação de vocês da nutrição, com o gastropediatra. Então, restringe a consistência e restringe o tipo de alimento. Né? Então, é uma criança que acaba desenvolvendo diversas dificuldades com relação a essa habilidade motora oral, sensório motor oral que ela precisa É, aceitar diferentes texturas, diferentes utensílios, diferentes consistências. Aí o que eu estava falando dessa amiga minha que eu falei com ela no grupo, e ela falou qual a relação, né? O que é que a gente, como a gente poderia estar ajudando essas crianças? Como é que a fonoaudiologia pode estar ajudando? Eu nunca vou falar sobre isso. Eu expliquei rapidamente para ela, me disse a ela, ó, assista a live que você vai entender. Mas o que ela eu tenho um filho e eu estou começando, ele está com 11 meses, e eu tenho percebido que ele está o tempo inteiro limpando qualquer consistência ou textura que não seja tão amassada. Ele vai lá com a mãozinha e limpa a língua. Então, isso já é um sinal. E aí eu disse é, para ela, assista a live que depois a gente conversa, você vai entender melhor como a gente pode estar ajudando essas crianças e o que está envolvido em todo esse processo de alimentação. Que muitas pessoas acham que é inato, acham que é normal. Ah, a criança está tendo essa dificuldade, mas é normal, não procura ajuda. E isso vai virando realmente um ciclo uma bola até de virar neve. É, uma aversão, né? Aquela criança começa a recusar a ter aversão e vai virando um ciclo cada vez mais agressivo, né? Para a criança, muito. interfere nessa relação entre mãe, a criança, aquele momento da alimentação que é algo que é prazeroso. A gente sabe que na nossa sociedade a alimentação tem um papel fundamental É, do ponto de vista sim. social.